Evangelho do Senhor de acordo com Marcos, capítulo 4, verso 41. Farei a leitura na versão Nova Almeida da Bíblia Sagrada. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Me ajude a orar, por gentileza. Pai, obrigado por este momento, obrigado por este instante. Oh Pai, vem com a Tua bondade e misericórdia a este lugar, trabalhar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, para que todos estejamos como terra fértil para receber a Tua palavra. E uma vez tendo recebido esta palavra, ela possa produzir abundantes frutos em nossa vida, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor pode e já está fazendo isso, para a glória do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quem é este? Qual é o tamanho da nossa visão a respeito da pessoa de Jesus? O que é mesmo que Jesus representa para nós? Diante da pergunta que Ele mesmo fez sobre si, sobre a sua pessoa, ao seu grupo de discípulos, os mais próximos dele, aos 12, alguns disseram: as pessoas por aí dizem que tu és um dos profetas, talvez Elias. E Jesus, mais interessado no que eles pensavam, disse a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Conhecemos a passagem e a pergunta esta noite é: quem é este? Diante da tempestade, a pergunta é: quem é este? Jesus usava parábolas para se comunicar com as pessoas. Uma parábola significa pôr lado a lado, comparar coisas, comparar situações, de modo a facilitar o entendimento. Jesus usava imagens do dia a dia, imagens conhecidas, para poder explicar verdades espirituais que poderiam escapar à maioria das pessoas. Uma parábola era usada para despertar o desatento, mas ela também era usada para instruir ainda mais o interessado. A mente interessada lucra, ganha, cresce e é edificada quando entende uma parábola. E uma parábola também era usada para esconder verdades espirituais sobre Jesus, verdades escondidas aos inimigos de Jesus, porque eles usariam estas verdades contra o próprio Jesus. Ainda não era tempo. Então Jesus contava parábolas para que eles, ouvindo, não ouvissem, não entendessem, não enxergassem, porque ainda não era tempo dele ser revelado. Uma parábola, portanto, tinha múltiplas finalidades. E por isso aqui nesse capítulo 4 ele passa a falar por parábolas. Por exemplo, ele fala sobre semear, iluminar, fala sobre colher e fala sobre crer, tudo em parábolas. E semear, iluminar, colher e crer são responsabilidades dos filhos de Deus, coisas que devem ser inerentes à nossa vida diária no reino de Deus. Mas hoje nós vamos nos deter na última delas, no crer. Porque vitória sobre a tempestade, nós entenderemos já que depende muito pouco de nós mesmos. Depende mais do que cremos, em quem cremos. E é interessante, vamos nos deter aqui, porque depois de contar várias parábolas, e agora não através de uma parábola, mas através de uma experiência de vida, uma experiência vivida em alto mar,
Jesus tem um ensino precioso aos seus discípulos, mas não somente a eles, a todos nós também esta noite. E com isso, nós vamos poder aprender um pouco mais sobre vitória na tempestade. Que o Senhor nos abençoe. Eu começo lhes falando em primeiro sobre o cuidado de Jesus. Em segundo, sobre a crise com Jesus. E em terceiro e último, quem é este? E se o nosso Pai amado nos der graça, daqui a pouco vamos concluir. Em primeiro, o cuidado de Jesus. Nós vamos a partir do verso 35, onde lemos: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus estava literalmente assentado sobre o mar, e como púlpito tinha um barco. O versículo 1 deste capítulo nos informa que ele, do barco, ensinava as pessoas. O seu púlpito, naquele momento, era um barco. Aquele dia foi um dia cheio de ensino para a multidão, mas também ensino particular, ensino específico, dado para pouca gente, dado para poucos, aos seus discípulos. Mas num dado momento Jesus diz: vamos passar para a outra margem, vamos para o outro lado. Esse mar é o mar da Galileia. Esse mar é uma bacia cercada de montanhas e uma grande porção de água com 23 quilômetros de extensão, algo como daqui ao centro de São Paulo, e 13 quilômetros de largura, como daqui até Bom Sucesso, por exemplo. Uma grande porção de água, e ficava a 200 metros abaixo do nível do mar, lá embaixo. E essa é a geografia do lugar. Ventos da altitude do nível do mar, de onde sopra a maior parte do vento, quando encontravam ventos lá embaixo, produziam muitas tempestades. É um lugar conhecido por tempestades. Mas tem algo mais aqui nesta travessia. Tem algo mais aqui que vai acontecer com este grupo. Já era tarde quando Jesus fez o convite. E esta palavra do Mestre é a palavra do pastor cuidadoso. Esta palavra de Jesus é a palavra pastoral, desejando um tempo de cuidado, um tempo de descanso com os seus discípulos. Deixariam a agitação daquele lugar, iriam para outro lugar para repousar e também para recuperarem-se. Uma vez que em outra parte do mesmo evangelho lemos que às vezes eles não tinham tempo nem para comer, nem para alimentarem-se. Então Jesus, a princípio, os convida para saírem um pouco, com a ideia de deixar a multidão por um pouco de tempo. Há um cuidado de Jesus consigo mesmo, porque ele era verdadeiro homem, não se esqueçam disso. E também um cuidado com os seus, porque isso indica que trabalhar é bom, rende, mas também somos humanos. Servir é bom, mas somos humanos, e gente de carne e osso precisa de descanso. É isso que Jesus nos ensina com esta atitude. É o coração pastoral de Jesus em ação. Jesus é o bom pastor. Jesus é o amigo de todas as horas. É aquele que clama e diz: venham a mim, cansados, oprimidos e sobrecarregados. Venham a mim. Mas ao que tudo indica, pelo desfecho dessa travessia, tinha mais. Jesus tinha algo mais em mente do que somente afastar-se para descanso.
Portanto, está aí o cuidado de Jesus, mas a seguir, a crise com Jesus. Porque às vezes pode te assolar o pensamento de que na crise Jesus está ausente. Ele não está. De que na crise você está só, não estás. De que na crise Deus não está vendo, está sim. Porque o fato de Jesus estar no barco não indica que não haverá crise. Às vezes ele não estava, mas aqui estava. E levantou-se grande tempestade. Verso 37 e o 38 também. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Por causa da geografia, como já lhes foi apontado, ou porque Jesus intencionava ensinar algo para os discípulos, não importa. Houve um grande temporal de vento, acabamos de ler. Pode-se dizer um furacão, porque não era um vento apenas, mas um grande vento. E o texto deixa claro que ondas severas açoitavam o barco. E o barco começou a encher-se de água. Jesus, afadigado, parecia não se incomodar com a situação e dormia na popa do barco. A popa do barco era aquela parte lá de trás, onde nos barcos menores fica o motor de popa, onde sentava-se o timoneiro, aquele que dava a direção, que tinha ali o timão do barco, e lá na frente a proa. Jesus está na popa do barco. O travesseiro que diz aí esta versão que lemos, que ele dormia, não era um travesseiro macio, na verdade era um banco mais baixo, lá na popa, onde às vezes o timoneiro ou o capitão do barco descansava a cabeça e ficava ali. Às vezes era até uma banqueta de couro, era onde ele repousava. Jesus estava cansado. Lembrem-se, ele era verdadeiro homem também. Aterrorizados, os discípulos acordaram Jesus. E não foi de qualquer jeito. Foi em tom de reprovação. Talvez na sua cabeça se passasse: como pode? Como é que pode? O mestre dorme enquanto nós estamos aqui quase afundando. Eles dizem: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ou de acordo com a NVI, não te importas se morrermos? Já estavam dando a morte como possibilidade. E não é bem assim que estamos às vezes. E não é bem assim que o desespero nos deixa às vezes, quando a morte é a única possibilidade que se vê. Seja a morte dos sonhos, seja a morte de sentimentos, seja a morte física, seja a morte por causa de enfermidade, é a única possibilidade. A morte do ministério é a única possibilidade. E os discípulos partem e acordam a Jesus. Acordado com rispidez, com barulho, com gritos dos discípulos, Jesus certamente não acordou tranquilo. Ou quem de nós é acordado de forma brusca e acorda numa boa? Quem já, durante uma soneca, já ouviu aquela vozinha que parece longe, você está sonhando com uma voz que te chama, e ela vai aumentando e vai ficando mais forte, até que de repente você acorda. E pior de tudo é quando não é nada demais. Jesus não acordou muito bem disposto. Isso é indicado nas palavras dele no texto que nós lemos. É indicado nas palavras que ele usa para ordenar ao vento e ao mar, e nas palavras que ele usa para repreender os discípulos. Vejam, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou
e tudo ficou bem calmo. Despertado de forma rude, Jesus se dirigiu à tempestade com uma linguagem usada por quem expulsa demônios. Aquiete-se, acalme-se. Ele repreendeu a potestade como alguém que expulsa demônios de alguém que está possesso. Ele proferiu duas palavras, uma para o vento, que era barulhento, e disse: aquiete-se. Ou ainda poderíamos usar: cale-se, cala a boca, vento. E ele profere outra palavra para as águas iradas, bravias, que açoitavam o barco: acalmem-se. Só isso. E o vento se aquietou, como alguém que cansou de lutar. O original deixa-nos entender isso. E o vento cansou de lutar e fazer ondas e aquietou-se, é o termo usado lá, acalmou-se e expirou. E o mar obedeceu, e o mar se acalmou. E a versão Almeida, uma delas, diz que houve grande bonança naquele lugar, grande calmaria. Jesus incluiu para aquele dia lições aos seus discípulos. Um dia de lições inesperadas. Parece que eles já tinham visto tudo, mas ainda tinha mais pela frente. Parece. Eles tinham ouvido a palavra de Deus, e a palavra de Deus deveria ter produzido fé no coração deles. Não é assim que o apóstolo Paulo ensina? Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra dele, o dia inteiro ensinando parábolas sobre o reino, sobre semear, sobre colher e especialmente sobre crer, deveria ter produzido fé no coração deles, mas não foi suficiente. Ocorriam tempestades naquele lugar, mas essa foi um teste, está muito claro aqui. Parece que essa teve uma origem satânica e os discípulos fracassaram no teste. Isso é para dizer para mim e para você que se não for com Jesus, não tem vitória nenhuma. A gente até resiste um pouquinho, mas daqui a pouco a força das ondas, o barulho e o medo que o vento causa derrubam-nos e fazem com que saiamos do foco, com que olhemos em outras direções. Jesus traz este ensino. Esta palavra repreendeu aqui no verso 39 é a mesma que Jesus usava quando expulsava demônios. Em Marcos 1 e no verso 25, Jesus na sinagoga repreende o demônio de um homem que levanta-se e grita: por que é que estás aqui? Para nos atormentar, para me atormentar. Jesus repreende-o e diz: cale a boca, sai dele. É a mesma palavra que Jesus usa para o mar: cala-te, repreende o mar. Aquiete-se, repreende o vento. É a mesma palavra. Significa guerra, batalha espiritual. A tempestade pode, portanto, indicar a maldade querendo ceifar a vida, a maldade querendo ceifar o ânimo, a maldade querendo ceifar a energia, a última gota de forças que se tem. A tempestade, sim, pode ser provocada pela maldade. E esse repreender aqui é reprovar, censurar severamente, exigir com severidade. Cale-se, fica quieto, aquieta-te. Jesus foi acordado de um sono tranquilo. Apesar da bagunça lá fora, ele dormia, mas acordado ele levanta-se irritado com a situação e ordena para que a calmaria aconteça, e ordena para que o vento se aquiete e o mar se acalme. O inimigo tentava impedir a Cristo de chegar ao outro lado. Do outro lado era Gadara, terra dos Gadarenos, terra dos Gerazenos. E lá em Gadara, Jesus libertaria um homem
que vivia nos sepulcros, que vivia rebentando correntes e cadeias quando tentavam lhe aprisionar, e ninguém podia com ele, e Satanás sabia disso, sabia que Jesus estava a caminho, sabia que a bênção estava a caminho, sabia que a bênção, a cura, a libertação estava a caminho, portanto tentou impedir lá ainda em alto mar. Este foi um dos maiores embates para que Jesus lá chegasse. Os demônios sabiam disso e, portanto, tentaram impedi-lo. Mas o máximo que eles conseguiram foi barulho, vento forte, ondas altas e medo no coração dos discípulos. Foi o máximo que eles conseguiram, porque Jesus repreendeu e o vento aquietou-se. Ele repreendeu e o mar acalmou-se. Eis aí um ato divino, um ato do poder de Deus, do poder de Jesus, diante do desespero humano, diante da ineficiência humana, diante do medo, diante da pessoa pensando, vamos morrer, vamos perecer. E eis aí Jesus trabalhando e operando. Eles diziam e pensavam, vamos morrer, mas Jesus dormia. Já parou para pensar nisso? Que Jesus não se abala diante das minhas dificuldades? Já pararam para pensar nisso? De que Deus continua soberano, governando do seu trono e trabalhando e fazendo todas as coisas conforme a sua vontade para a glória dele? Eles pensavam, vamos morrer, mas Jesus dormia, Jesus descansava. Ele dormia em plena tempestade. Águas fortes, ondas altas, vento, barulho, nada disso o apavorava. Ele dormia, ele descansava. Isso é para nos lembrar de que Jesus é Senhor, não somente da igreja. É para nos lembrar que Jesus é Senhor, não somente dos seus servos, do seu povo, mas Jesus é Senhor sobre a natureza, Jesus é Senhor sobre os ventos, é Senhor sobre o mar. Senão, olhe comigo lá para Lucas no capítulo 5, a partir do verso 1, Jesus sendo Senhor dá ordem aos peixes e eles se concentram numa parte do mar e os discípulos fazem naquele dia a maior pesca das suas vidas. Foi tanto peixe que as redes começaram a arrebentar e eles vendo que não dariam conta, chamaram outros e veio outro barco e encheram-se de peixes a ponto dos barcos começarem a afundar. Jesus deu ordem aos peixes para que ali se concentrassem e eles realizaram uma pesca milagrosa, maravilhosa. Jesus é Senhor também da natureza. Jesus é Senhor, é Ele sempre esteve, Ele foi, antes que houvesse mundo, Ele já era, Ele sempre existiu. Foi Ele quem ordenou mosquitos no Egito, foi Ele quem ordenou rãs no Egito, e toda a natureza obedeceu ao seu comando, obedeceu à sua voz, porque ao comando de Jesus, homem, criação, vento e mar obedecem e se calam. Jesus é Senhor absoluto, absoluto. Portanto, está aí em segundo, meus irmãos, a crise com Jesus. E em terceiro, quem é este? O verso 40 diz, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus, sim, desejava aumentar, fortalecer a fé dos discípulos através de milagres como esse. E para que principalmente vissem a sua divindade, vissem-no como Filho de Deus. Esse era o objetivo de Jesus ao fazê-los passar por tudo isso. Saiba que a prova não tem a finalidade de te derrubar. A luta, a tempestade não tem o objetivo de te parar, mas de te aperfeiçoar. Tendo passado a prova, você sair do outro lado mais firme no Senhor. Não mais forte eu, mas Ele. Sempre pensando, convém que Ele cresça e que eu diminua.
A prova é para nos fortalecer. Por isso chama prova. A tempestade tem este objetivo. Nós lemos no texto que Jesus dormia enquanto a tempestade estava rolando. Talvez enquanto o vento soprava forte, enquanto o mar rugia, Jesus, naquela madorma, talvez pensasse assim: isso eles vão resolver fácil, isso eles vão tirar de letra. Só que não, como dizem os adolescentes. Talvez o Senhor nos permita passar por provas, e tudo é permissão dEle, para que nos apeguemos mais a Ele, para que corramos para os braços dEle e entendamos que é só nele, é só com Ele, é só por Ele. Amém. Aleluia. E assim, depois de repreender a tempestade, Jesus se dirige a eles. E a pergunta de Jesus ao grupo tem um ar de repreensão, de reprimenda. Verso 40: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou Mateus, na mesma passagem, diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Lucas, também relatando a mesma passagem, diz: onde está a fé de vocês? E aí vem a reação daqueles homens. Diferente do que pensavam sobre Jesus, do conceito que tinham sobre Ele, do que achavam quem Ele era, parece que de verdade eles não sabiam nada sobre Ele. Então só resta ao grupo, só resta a expressão: quem é este? Quem é este? Perguntam eles. Verso 41 agora. E eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhando para o que Jesus acabara de fazer, esta é uma pergunta retórica, é aquela pergunta que não precisa nem de resposta. Quem é este? A única resposta era: Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ali naquele barco, naquele pedaço de mar, manifestaram-se o poder de Deus e o poder de Jesus sobre a natureza. Ele é Deus, e isso faz toda a diferença. A presença de Deus fez aquietar o vento, a presença de Deus fez acalmar o mar. E a resposta a esta pergunta, quem é este, é dada inclusive pelo próprio Marcos, quando abre o seu evangelho. Marcos, no capítulo 1 e no verso 1, Marcos diz, e abre dizendo: Evangelho do Senhor, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é este? O Filho do próprio Deus. Quero fazer algumas considerações finais, meus irmãos. A maior pergunta da vida de uma pessoa é esta: quem é este? Quem é este? A resposta correta para essa pergunta é a única que pode explicar milagres. A resposta correta para essa pergunta é a única que pode explicar libertação, nova vida, restauração, cura interior, cura da alma, cura do corpo. É a única que pode explicar. Responder a essa pergunta, como se deve responder, vai falar como anda o nosso coração. Vai falar naquilo que cremos e o quanto cremos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Quem é este? Você já se perguntou? Quem é este diante das situações? Com grande temor, os discípulos completaram que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Ao invés de ficar amedrontado, saiba que você pode passar pela tempestade, desde que você passe nela confiando em Jesus. A vitória na tempestade é garantida com Cristo no barco, crendo que Ele é Jesus, o Filho de Deus, Jesus Salvador, Jesus o Messias de Deus, enviado para nós gratuitamente.
tudo isso. Inclusive, Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, e até o vento e o mar obedecem à sua voz. Jesus é Senhor, meus irmãos. Ele é Senhor sobre as finanças, viu? Ele é Senhor sobre a doença, não esqueça disso. Ele é Senhor sobre o teu ministério. Ele é Senhor sobre a escassez. Mas Ele também é Senhor sobre a fartura, sobre a bonança. Ele é Senhor absoluto. E a pergunta dele, que é para todos nós, continua ecoando pelos séculos: onde está a fé de vocês? Creia, tenha fé, creia nisso. É com Jesus que se tem a verdadeira vitória sobre a tempestade. Que ao se perguntar esta noite quem é este, você responda com certeza e convicção: Ele é o Filho de Deus, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor do meu lar. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar.